Bom dia, bom dia, bom dia! Que você possa se alegrar nessa manhã na presença de Deus. Deus tem mais para você. Se alegre na presença dEle. Se alegre na presença dEle. Ele vem aqui para falar ao teu coração, para falar aquilo que você veio buscar, mas Ele tem tão mais para te entregar. Você tem um Pai que quer te entregar mais. Então, alegra o teu coração nessa manhã. O Pai entrou no ringue, trouxe pão quentinho, Ele é o pão da vida para você nessa quarta-feira. Eu quero te convidar, porque nós já aprendemos que o louvor vem na frente, a louvar o teu Deus nessa manhã. Derrama o teu coração sobre Ele. Haja um clamor nessa manhã. Declara que você não está sozinha, que você não está solta, que você tem um Pai. Muitos me conhecem pelo nome. Muitos conhecem Ele pelo nome. Outros me conhecem só de ouvir falar. Você conhece Deus? Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecendo como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Ei, sou teu Pai. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Deus quer Sabe intimidade. quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente. Ei, olha, o teu Pai chegou aqui nessa manhã para dizer, ei, você talvez esteja me conhecendo só de ouvir falar. Esse era o grande medo meu, né? Na minha infância. Será que eu conheço Deus ou ouvi falar sobre Ele? Será que eu conheço Deus ou ouvi falar sobre Ele? E nessa manhã Ele vem dizer para você, tem alguns que me conhecem só de ouvir falar. Eu tenho tanta sede de proximidade. Eu quero intimidade. Eu quero intimidade. Esse é o desejo do coração de Deus. E aí Ele começa respondendo quem Ele é. E Ele podia dizer sobre quem Ele é com tantos atributos, porque Ele é Deus. Mas Ele escolhe começar se apresentando sobre quem Ele é para você. Sobre quem Ele é em relação. Eu poderia contar tantas coisas de mim para Gabriela. Eu poderia falar sobre as pós-graduações que eu fiz. Eu poderia falar para ela sobre histórias que eu passei na minha vida, na minha infância. Eu poderia contar títulos, vitórias, prêmios. Mas quando eu olho para ela, eu digo, eu sou a sua mãe. Eu sou aquela que estou te vendo. Eu sou aquela que quero que você seja feliz. Eu sou aquela que estou te ensinando. Eu sou aquela. Deus, nessa manhã, Ele escolhe dizer para você sobre quem Ele é. A partir de você.
Ele está dizendo, ainda que você não me viu, eu te vi chorar. Eu sou aquele que te viu chorar. Eu sou aquele que mesmo você estressado, mesmo você não olhando para mim, mesmo você querendo resolver do seu jeito, mesmo você não entendendo, eu resolvi ficar. Eu resolvi ficar. Quando eu escuto essa canção, eu me lembro de um dia que eu tava com a Gabi e ela era bebezinha ainda. Ela tinha 1 ano e pouquinho. Ela tava no berço dela. Que quando ela fez 2 anos eu pus ela na cama, né? Mas ela ainda não tava na cama, ela tava no berço. E eu entrava no berço pra dormir com ela, né? Até ela pegar no sono. E aí eu lembro que eu fui entrar no berço e ela disse, mamãe, você não cabe no berço. E aí ela disse, o vovô cabe no berço. O vovô cabe no berço, o vovô cabe. O papai cabe, a vovó cabe. Todo mundo cabia, menos eu. Todo mundo cabia, menos eu. E eu disse pra ela assim, filha, não tem problema. A mamãe vai ficar aqui do lado de fora, fazendo carinho em você. Mesmo que a mamãe não caiba no berço. A mamãe vai ficar aqui com você. E aí eu fiquei ali, ela ficou quietinha, né? Deu um bug no cérebro dela. E aí ela virou pra mim e falou, mamãe cabe. Eu quero dizer pra você que muitas vezes você pode olhar pra Jesus e de algumas maneiras, talvez não tão claras como a Gabriela, dizer pra ele, você não cabe na minha vida. Quando você não tem tempo de fazer a sua oração, você está dizendo, você não cabe na minha vida. Quando você não quer fazer o que ele está falando para você, você sabe que é para você ficar quieto, você abre a tua boca para xingar o outro, para reclamar, para cobrar. Você está dizendo para Deus, você não cabe na minha vida. Deus já falou que vai fazer, mas você fala, tá demorando e quer fazer do seu jeito, você tá falando como Sara, você não cabe na minha vida. Quantas vezes você tá dizendo para Deus que você tem tantas coisas para fazer e tá tão cansada e não dá para você tirar um tempo com Ele, você não cabe na minha vida. E sabe qual é a resposta dele? Não é, então tá bom, vou embora, se vira. Essa é a sua resposta quando alguém diz isso. A resposta do Senhor é, eu vou ficar assim mesmo. Mesmo que seja do lado de fora. Eu não estou inventando isso. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei e cearei contigo. Mas se não abrir, ele não diz que vai embora. Ele fala, eu vou estar à porta. E nessa manhã eu quero te contar. Tá vendo essa porta aqui atrás de mim? O Senhor está na porta. O Senhor está aí na tua porta, dizendo, eu estou na tua porta. Eu estava esperando aquele tempinho para você me dar uma brechinha para ficar com você. Eis que estou na porta e bato. Eis que estou na porta e bato. Ele não vai arrombar a porta, mas ele também não vai embora. Ele está na porta e bate. Ouse abrir a porta para o Senhor. Ouse abrir a porta para o Senhor. Ouse abrir a porta para o Senhor. E se você abrir, ele diz, eu tenho comida. Não é iFood não, é banquete. Eu cearei contigo. Porque eu sou o pão da vida. Então, preste atenção. Você que talvez não deu lugar para Deus ainda nesse feriado. Você que talvez está tão cheio de coisa nesse ano já, que não deu um espacinho para Ele. Ele não foi embora, não. Ele ficou na porta. Eis que estou à porta e bato. E nessa manhã, quando você resolveu abrir, a festa,
Ele quer estar na tua presença. Ele está dizendo, eu sou aquele que resolveu ficar. O amigo confidente. Você pode falar para mim. As coisas que você tem falado aí para tanta gente que não resolve, fala para mim. Fala comigo, bebê. Fala para mim. Fala com quem resolve. Você trata Deus como um amigo? Ou como um estranho? Ele diz, eu sou um amigo. Eu sou um amigo. Eu lembro o dia que minha irmã disse, Fernanda, você tem noção? Eu lembro onde a gente estava, descendo uma ladeira em São Paulo, e ela disse, eu ouvi algo que fez diferença para mim. Ela estava na faculdade ainda. Ela falou, o menino me disse que Deus é o brother dele. Você tem noção? Seu brother, seu melhor amigo. É o cara mais gente boa que existe. Ele quer ser seu amigo, seu brother. O cara mais gente boa que existe é Jesus. Por que você ainda não fala com ele? Por que você não está trocando ideia com ele? Por que você não senta com ele? Para de fechar a porta. A porta dos seus compromissos, da sua vontade, do seu ego. Ele é o cara mais gente boa que existe. Ele é seu amigo confidente. A força quando a sua acabar. Tá cansada? Sem forças? Ele tem. O que acabou em você que você precisa que ele te dê nessa manhã? O que acabou em você que você precisa que Deus te dê nesta manhã? Alegria? Confiança? Esperança? Provisão? O que acabou que você precisa que Deus te dê esta manhã? Ele é a tua provisão, paciência, energia. O quê? Fala com teu Deus, Ele tem para você, Ele tem para você. Alegre-se. Chegou aquele que tem o que você precisa. Ouse pedir. Senta na presença dele e fala, Senhor, eu preciso. Ele está na porta e bate. E ele te diz, eu sou seu pai. Eu sou seu pai. É só chamar. E não precisa ficar falando palavra bonita. Oh, pai. Não. Você pode falar comigo. Eu sou seu pai. É só chamar. Eu quero intimidade. Por isso o tema do Mulheres de Fé desse ano, da nossa formação do ano, nós temos sempre um tema que você vai passar por uma formação na palavra, na Bíblia, o ano todo. E o tema deste ano é você se aprofundar em intimidade com Deus. Em intimidade com Deus. Deus não tem preferidos, sabia? Ele tem íntimos. Ele tem íntimos. Existiam os que viam Jesus passar. Existiam os que ousavam tocar na veste dele. Existiam aqueles que queriam ir embora com ele. E falar, não vou só ficar com isso aqui não, eu quero ir junto. Que eram íntimos. Que comiam com ele. Que andavam com ele. Que ficavam. Que não só viam Jesus passar. Alguns saíam de mão vazia, outros saíam com milagres, mas tinham outros que falavam, não, eu quero andar com você. Esses eram íntimos. E para eles existia algo de transbordo. E agora eles carregavam os cestos e agora os milagres também fluíam através deles. E para esses, Jesus, ele trouxe uma palavra muito importante. Esses que são discípulos. Os discípulos não são aqueles que só precisam de algo de Deus. Os discípulos não são só aqueles que admiram Deus. Os discípulos são aqueles que estão sendo treinados para se parecer com Ele.
Os discípulos são aqueles que falam: eu preciso que você me treine. Os discípulos são aqueles que têm sede. Os discípulos são aqueles que não estão olhando para o próprio umbigo, mas querem fazer parte de uma história maior, de um plano maior. E talvez você possa dizer aí: não, eu sou humilde. Eu não tenho, assim, pensamentos grandes de ser discípulo. Esse é o plano de Deus para você. O que nós, às vezes, chamamos de humildade é egoísmo disfarçado. Para mim tá bem. Se na minha casa tá tudo bem, meus filhos estão bem, então tá bom. Para mim, eu não preciso de sonho grande. Não. Isso é sonho egoísta. Sonho egoísta. Olhar só para você, enquanto tem uma multidão de gente que Deus te fez para que você multiplicasse e você pudesse levar aquilo que é dele, porque tem gente precisando. O plano de Deus é ir de fazer discípulos, essa é a ordem. É que você pudesse estar posicionado e pudesse acessar tudo que foi liberado para Cristo. Deus te convida a ser discípulo. Discípulo, andar com Ele, aprender com Ele. Andar sobre as águas como Ele andou. Fazer o que Ele fez. Multiplicar pães. Expulsar demônios. Curar. Declarar o Evangelho. Deus te chamou para ser discípulo. Como você tem se posicionado? E aí ele diz algo importante para os discípulos. Vocês são o sal da terra e luz do mundo. E eu quero te contar sobre isso. Nessa manhã eu acordei falando: Senhor, hoje eu queria falar o que o Senhor quisesse. Senhor, hoje eu queria falar o que você quisesse. O que você quer falar hoje? Pós-carnaval. Eu, Fernanda, queria pregar hoje sobre arrependimento. Eu acordei e falei: hoje acho que uma boa é falar sobre arrependimento. E aí me vieram duas coisas sobre arrependimento. Eu já pensei no filho pródigo, falei: acho que eu vou falar sobre o filho pródigo. Sobre a chave da graça. O arrependimento como chave da graça. Essa era a pregação que eu, humana, queria fazer. Uma boa pregação. Mas não era isso que Deus queria falar hoje. E aí então eu fechei os olhos e me veio o sal da terra e luz do mundo. Mas como eu preciso ter certeza que é Deus dizendo, eu falei: Senhor, então me dá na tua palavra uma palavra que o Senhor quer falar. A minha Bíblia tem 1396 páginas. Eu abri a Bíblia, estava aqui. Os discípulos, sal da terra. Os discípulos, sal da terra. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne sem sabor, como restaurar o sabor? Ele não presta nem para a terra, nem para adubo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui eu quero falar, o Senhor quer falar com você hoje e comigo sobre duas características que nós temos enquanto discípulo. A primeira é que o sal, e essa semana mesmo o João estava falando com a minha filha: filha, você já percebeu isso? Quando você come alface sem sal, ela não tem gosto de nada. Mas quando você coloca sal, ela tem gosto de alface? Se você come o bife sem sal, parece que fica sem gosto. Mas quando você coloca sal, tem gosto de bife. Sabe o que ele está dizendo, né? Sabe o que o sal e a luz fazem? Elas levam as coisas a exaltar a característica original dela. Uma luz, por exemplo, no escuro você não vê as cores. No escuro você não sabe o que é verde, azul, amarelo, né? Para quem estudou física sabe sobre isso. Por quê? Porque a cor ela vem por o que ela absorve da luz e o que ela reflete da luz. A luz mostra mais as coisas como elas são. E o sal trazem as características originais. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Ei, você é aquele que mostra como é o meu plano original.
Você é aquele que mostra como é o meu plano original. Você não é para chegar chegando e as coisas serem só do seu jeito. Você é sal. Você desperta o sabor original de cada coisa. Sabe? Quando eu perguntei para Deus qual era a minha missão, vocês sabem dessa história, por muito tempo eu não sabia, né? Eu achava que eu ia morrer criança e eu não sabia qual era o propósito de Deus para minha vida, o que eu tô fazendo aqui. Então eu fazia o que eu achava que era certo, ainda que eu não soubesse, até eu ter uma clareza de que Deus me trouxe aqui só para despertar as pessoas e lembrar de quem elas são. Por isso o meu livro Identidade, ele fala de um propósito, de algo que eu construo, que Deus construiu em mim desde muito cedo. Eu sempre falo, eu não vim falar coisas mirabolantes, eu só vim ser um espelho mais profundo e talvez sem tanta neblina, tanta poeira, para te mostrar quem você é. Mas isso não é uma característica apenas da Fernanda. Deus está dizendo aqui que essa é uma característica dos discípulos. Despertar a versão original de cada um. Mas muitas vezes nós somos mais poeira. Muitas vezes nós apresentamos mais. Quantas vezes você já falou para o teu marido, por exemplo, coisas ruins sobre ele? Ah, mas você não ajuda, mas você é egoísta, mas talvez você tá falando, mas eu tô falando a verdade. Não. Você tá trazendo a característica original dele. É assim que Deus o fez? Não. É para você despertar a característica original de como Deus o fez. Por isso, mulher, você acorde, comece a declarar. Fala, vamos fazer uma oração aqui. Amor, Senhor, que você possa lembrar o João hoje de que ele é um homem sábio, direcionado pelo teu coração, cheio de amor, que ele é aquele que está posicionado na tua presença, que ele é aquele que foi feito para ser um sacerdote, levar a tua presença onde ele estiver. Ele será um sinal seu, da tua justiça, do teu amor, do teu cuidado. Ele será uma proteção aqui na nossa casa. Filha, você entendeu o que é pra você fazer? Sal da terra. É pra você parar de falar pro teu filho, você não quer saber de nada, você não faz nada, blá, blá, blá. Sal da terra. É pra você despertar quem ele é. O melhor dele é olhar e falar, olha, você é tão incrível. Ontem eu ouvi uma conversa tão bonita da minha mãe com a Gabriela. Minha mãe tava dizendo assim, Gabriela, você é tão inteligente, você já fez coisas tão difíceis. Você é uma menina linda, determinada. E eu tenho certeza que você não vai mais precisar chupar o dedo, Gabi. Ela está empenhadíssima em tirar o dedo da Gabi da boca. Mas como ela fez isso? Lembrando a Gabriela de quem ela era. Sabe quando nós entramos na Fundação Casa, na antiga FEBEM, eu me lembrei de um ritual que uma tribo africana faz, de que quando um jovem comete um delito, faz algo errado, eles colocam o jovem no centro da roda e todo mundo começa a lembrar quem ele é, porque eles acreditam que aquele foi um momento onde ele se esqueceu da essência dele. Senhor, dê-nos olhos espirituais, Senhor, para que nós possamos olhar a tua versão original e trazer a versão original de cada um à tona, sem que nós sejamos condenadores e coloquemos mais poeiras para que as pessoas se afastem da versão original dela. Que quando você olhar para alguém, você seja uma luz que desperta o melhor de cada um. E aquilo que não for bom, porque pensem. A luz, eu tinha uma coifa em cima do meu fogão, que quando eu limpava o fogão, mas quando eu acendia a coifa, eu ficava com uma raiva da coifa. Porque eu via que não estava limpo nada. Quando tá mais claro, você vê também mais defeito. Quando você chega e você tem luz, aqueles que não estão na luz, que se afastam de você, querem que você se cale,
Querem que você não... Ixi, aí chegou. Mas que você seja essa luz. Mas não para apontar defeitos, para que a sua presença possa fazer com que o outro sinta que não tem algo bom ali. Que ele precisa se refazer. Quando eu chego, Gabriela já fala assim, não, mamãe, eu não estava comendo isso. Entende? Porque chegou a luz. A Bíblia diz que no quarto dia, Deus criou os luzeiros, que são os santos, os separados por Deus, para que eles brilhem na escuridão. Existe um mundo muito escuro hoje, muito escuro, mas que você precisa iluminar. Nós não devemos ter medo de escuridão se nós carregamos a luz de Cristo. Mas nós precisamos entender que a Bíblia também diz que a luz não é para ficar escondida. E aí sai nas ruas, o carnaval sai nas ruas, as pessoas que gritam, que maltratam, que fazem corrupções, que falam palavras distorcidas, saem nas ruas e você fica o quê? Escondido na sua casa. A frase do Martin Luther King, forte, diz: o que me preocupa não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. E a Bíblia diz, uma lâmpada não é para ser colocada embaixo da cama, mas antes no alto, para que ilumine tudo. Ei, discípulo, você tem uma responsabilidade. E a sua responsabilidade não é você não ficar no escuro. Não é você estar antenado no que é certo. A sua responsabilidade é trazer luz para todos os que estão no escuro. É ser bússola de Deus. E não é bússola de Deus para apontar o dedo para o outro. Bússola não aponta o dedo para o outro. Bússola não fica falando, tá errado, tá errado, tá errado. Bússola aponta o dedo para Cristo e diz, esse é o caminho. Bússola não aponta o dedo para o outro. Bússola aponta o dedo para uma única direção, que é Cristo. É para você estar posicionada, apontando sempre para Cristo. É para você não ficar apontando o dedo para pecador, porque os fariseus faziam isso. Eles apontavam o dedo para pecador. Mas Jesus não os chamou de sal da terra e luz do mundo. Deus falou, cuidado com o fermento dos fariseus. Porque eles estão fazendo isso mais para se aparecer do que para de fato despertar o sabor. Do que para de fato transformar o outro. Cuidado com o fermento dos fariseus. Você não foi chamado para ser fermento dos fariseus. Para fazer crescer por fora. Você foi chamado para que você pudesse despertar a essência original que Deus nos fez. A essência original do seu marido. A essência original do teu filho. A essência original das pessoas que Deus confiar em você. Primeiro em Jerusalém, depois a Galiléia, depois os confins do mundo. Mas Deus te chamou para que você pudesse trazer essa presença. Essa presença. Na segunda-feira, a Ingrid me perguntou, o que você quer para o quarto de guerra? Eu disse, um louvor. Que o nosso louvor seja maior e alcance os céus. E alcance os céus. Eu fiquei sabendo de uma cidade que os cristãos fizeram uma bateria de Cristo. E eles começavam a ganhar todos os desfiles até acabar o carnaval, porque só dava eles. Eles foram se infiltrando. Deixa eu dizer. Se você perdeu o seu sabor, o sabor de Cristo. Se você não der mais sabor, se você for sem sabor, insosso, não serve para nada.
Você ficar escondido não serve para nada. Não serve para nada. Aos cristãos. Aos cristãos. O sal é certamente bom. Aos discípulos. Que não são só aqueles que olham, é aqueles que seguem e querem ser como Cristo. Por isso, cristãos, o sal é certamente bom. Ei, você desperta sabor. Você desperta sabor. Mas se você se transformar em insípido, sem sabor, não é possível restaurá-lo. Nem o seu sabor, nem das coisas. Porque o sal foi feito para restaurar também o sabor dos outros alimentos. Você foi feito para restaurar a identidade das pessoas à sua volta. Você foi feito para declarar a versão original de cada um. Você foi feito para que cada um tivesse mais sabor de Cristo ainda na sua unicidade. Você foi feito para isso. Mas se você ficar insípido, todos à sua volta vão ficar sem graça, sem sabor. Ó, o mundo apático. Todo mundo apático. Todo zumbi, dando risada de zumbi. Mas entenda. Ele está dizendo para você, você não vai prestar nem para adubo. Nem se jogar na terra o sal serve para adubo. Não dá para descartar e fazer nada. Ele está dizendo, quem tiver ouvido, ouça. Esteja posicionado. Hoje não é o dia de você ficar apontando o dedo, dizendo mal dos outros. Hoje é o dia para você apontar para Cristo, para a alegria verdadeira. Hoje é o dia para você declarar para as pessoas que estão ao teu lado quem elas são em Cristo. Quem elas são em Cristo. Quando nós entramos na Fundação Casa, na antiga FEBEM, nós entramos lá e nós tínhamos dentro de nós a certeza de que nós precisávamos ir lá lembrá-las de que elas são filhas do Rei. Alguns podem dizer que elas são delinquentes. Outros podem dizer que são meninas rebeldes. Outros podem dizer que ela não presta. Outro pode dizer que ela é a valentona. Outro pode dizer que ela, entendeu? Que ela é a drogada. Eu não sei que nomes ela foi chamada. A mulher adúltera. Não tem nome na Bíblia. Ela é apresentada como a mulher adúltera. E todas as outras características originais dela, que Deus fez. Ele começa a escrever na pedra para dizer, eu que fiz essa lei. Fui eu que escrevi, o que você está falando aí, ó? Mas ele não aponta o dedo para ela. Ele diz, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Ele olha para aquela mulher e lembra ela da versão original dela. Você é a menina alegre. Você é a menina determinada. Você é o que eu disse que você é, porque fui eu que te fiz. O que Deus diz que você é. Deus não diz que você é uma crica. Não foi assim que Ele te fez. Deus não diz que você é uma procrastinadora, não foi assim que Ele te fez. Deus não diz que você é triste, não é assim que Ele te fez. Mas agora Ele nos chama a atenção para dizer, eu fiz vocês para serem sal da terra e luz do mundo. Não percam isso. Não percam isso. Vocês são um luzeiro na escuridão e tá bem escuro lá fora. E se tá bem escuro é porque os luzeiros de Cristo não estão acesos ou estão acesos debaixo da cama, fechados nas suas casas. Nós precisamos ser luzeiros. Luzeiros para falar de Cristo, para trazer Cristo, para mostrar onde Ele está. Os luzeiros indicam a direção na escuridão. E Deus te fez para isso. Restaure o sabor original. Seja esse sal da terra.
Por isso que você foi colocado mesmo num lugar difícil. Que coloca a lâmpada onde está escuro. Por isso você está posicionado nessa família. Por isso você está posicionado nesse trabalho. Mas não é para você perder o sabor. Não é para você perder o sabor de viver. Não é para você perder o sabor de ser quem você é. Não é para você dizer mais que não adianta. Não é para você ser também um desistente. Ei, Deus está te chamando e dizendo: é por isso mesmo que eu coloquei você aí. Porque você é sal. Porque você desperta o sabor das coisas, o sabor original delas. É para você despertar a essência original desses que eu coloquei para te cercarem. É para isso. Não perca o teu sabor. Não é só para falar de Cristo. É para transformar cada um. A versão original. A imagem e semelhança de Deus. Esse foi o plano original. Então comece declarando a versão original de cada um. Hoje, eu quero fazer um desafio para você. Faça uma oração em voz alta. Pelo teu marido e pelos teus filhos. Individualmente, tá bom? Individualmente. Vai com o teu marido, depois vai com o seu filho. Vai com a tua esposa, depois vai com o teu filho. E lembre da versão original. Começa a falar: Senhor, abençoa. Abençoa esse filho seu. Que é valente. Abençoado. Cheio de palavras. E aí ele vai olhar e vai falar assim: tá falando de mim mesmo? Tá sonhando? Você vai falar: traz ele, Senhor, para a versão original, do jeitinho que você fez. É assim mesmo. Faça. Começa a declarar. Declare todos os dias. Declare todos os dias. Lembre da versão original de cada um. Traga o sabor. Não seja só aquele que está indignado como o mundo está perdido. Você deveria estar trazendo ele de volta. Você deveria estar apontando para ele um outro caminho. Você deveria ser aquele que fala: você é tão maior do que isso. Esteja posicionado. Você é sal da terra e luz do mundo. Não deixe que os teus irmãos caminhem no escuro, sem perceber que estão indo para o sentido contrário daquilo que Deus os fez para ser. Amém? Amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui e nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor nos fez. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos fez fortes e corajosos. Obrigada porque o Senhor nos fez como luzeiros para apontar para o teu caminho. Obrigada porque o Senhor é um Deus de perto, porque o Senhor é um Deus de intimidade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos lembra de quem nós somos. E nós somos aqueles que despertam sabor. Nós não somos qualquer um, nós somos aqueles que despertam o sabor aonde nós estamos. Nós somos aqueles que mudamos o clima do lugar onde nós chegamos. Nós trazemos a alegria verdadeira, a paz que excede todo entendimento. Nós somos aqueles, Senhor, que em famílias malucas estão lá para apontar o Senhor e não o defeito das pessoas. O Senhor nos colocou em vivências, em lugares que nós nunca pensamos, em lugares difíceis, Senhor, que nós já pensamos em desistir. Nós te pedimos perdão por isso, Senhor, porque nós esquecemos de qual era a nossa missão ali. Então nos posiciona, nós queremos ser os seus discípulos. Não permita que nós percamos o sabor, não permita que nós andemos como desistentes, não permita que nós fiquemos escondidos, não permita, Senhor, que nós percamos a nossa versão original, Senhor. Nós estamos aqui para te pedir: coloca o teu sabor, o sabor do céu nas nossas palavras, no nosso olhar, Senhor, e aonde nós chegarmos, que nós sejamos a bússola que aponta para o Senhor é o único caminho, que nós sejamos essa bússola que diz: existe um caminho, que nós sejamos o abraço que desperta a versão original, que nós sejamos a palavra, que nós não nos calemos, mas
mas que as nossas palavras não sejam palavras de condenação, sejam palavras, Senhor Jesus, de bênção, de misericórdia, Senhor. Palavras que o Senhor declara. Senhor, não permita que nós sejamos como o fermento dos fariseus, que cresce só por fora, Senhor, que vem para apontar algo que nem nós vivemos. Senhor, nós queremos ser a tua luz, brilha em nós a sua luz. A luz não é nossa, é sua. Que nós possamos sempre, nesse mundo escuro, Senhor, não ter medo de escuridão e nem permitir que nenhum filho teu caminhe na escuridão. É isso que nós te pedimos. Começa a acender famílias, começa a trazer o sabor original das famílias, começa a acender trabalhos, começa a trazer o sabor e o dom original, Senhor, o propósito original desse trabalho, Senhor. Começa a acender as pessoas que estão aqui cansadas, pessoas que estão aqui feridas, que estão aqui, Senhor, com problemas de saúde. Pai, que elas também possam continuar irradiando a tua presença onde elas estão. Que as pessoas que chegarem até elas possam receber um sabor diferente. Que elas não sejam amargas, Senhor, mas que elas possam trazer o sabor do céu, ainda que na dor, Senhor. Porque a tua azeitona, quando é prensada, faz azeite, Senhor. Que nós possamos jorrar o azeite da tua presença, que cura, que transforma, que unge. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Alegra o teu coração, esteja posicionado. Deus te fez para esse tempo, um tempo de escuridão, um tempo onde as pessoas se perderam de quem elas são. Ele te fez para ser sal da terra e luz do mundo. Esteja e assuma a tua missão. Um beijo grande. Até a próxima quarta.